Bom dia, com muita alegria. Hoje estamos reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Ainda bem que eu vou na frente da Odinha. O Fausto está depois. Bom dia, gente. Agora é tu, filha. O que significou? Significou que tu brilha. Tu brilha. Olha, você, achei você ligeiramente assim, né, Fausto? Como que ainda bem que eu vou na frente da Aldinha? Ah, Jesus, é uma caixa de caridade. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Um super, hiper bom dia. Sabe quando a gente fala um bom dia assim, sacode e cai um monte de petalinhas? Ah, que belezura! Caiu o petalinho em você também, Fausto. Com certeza, com certeza. Bom dia, gente. Com certeza que essas pétalas caem todas sobre cada um de nós, né? Sejam bem-vindos, gente. Muita paz, muita alegria. Bom dia outra vez. Há umas 3 semanas, quando eu comecei a estudar para hoje, para esse título, para esse tema, quando eu me deparei com essa fala de Paulo, corri para o Fausto. Fausto, o que é isso? Que fala mais complicada, que fala mais estranha. E o Faustinho virou e falou: Soraya, o que é espírito é perene, o que é da matéria perecerá. E aí eu entendi. Fui buscar ajuda nos graduados. Esse tema, manjares, como o Fausto já trouxe, manjares, alimento, comida, iguaria, né? Todos nós sabemos que, enquanto encarnados, precisamos de comida. Não sabemos? Sabemos que precisamos nos alimentar. O que a gente confunde muito é que a gente é espírito, momentaneamente na matéria. A matéria, para se fortalecer, para a gente caminhar aqui, precisa de alimento, né? De líquido, de alimento. O que nós confundimos muitas vezes é que a gente acha que é só isso que nós precisamos. E muitas vezes nós nos fundimos aos alimentos, às bebidas, esquecendo do espírito. Então, como o Fausto bem trouxe, nós somos espíritos, estamos na matéria, precisamos cuidar dessa matéria. Cuidar é um cuidado integral e também implica a alimentação. Mas nada disso pode ser feito em detrimento ao espírito. Quando cuidamos da nossa alimentação, enquanto encarnados que estamos, quando cuidamos da nossa alimentação, a alimentação do corpo, nós nos distraímos quando cuidamos da alimentação do corpo, nós nos distraímos com a alimentação do espírito? Muitas vezes sim, porque lembrando que somos espíritos, contraria muitas vezes a nossa gulodice, as nossas vicissitudes, porque a gente acha que a gente está aqui para comer. Muitas vezes a gente acha que está aqui para comer. Gente, para comer, não, a gente come como se fosse o que a gente veio realmente fazer aqui. A gente bebe, come como se fosse realmente o que a gente veio fazer aqui. Esquecendo que a alimentação é para que a gente se fortaleça, para que o espírito em trajetória aqui se utilize bem desse instrumento chamado corpo. Mas muitas vezes fazemos uma confusão, né?
Aqui agora a gente vai tentar entender um pouquinho. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Os alimentos são para o estômago, como o estômago está para os alimentos. Mas, como é matéria, perecerá. A gente poderia entender, Deus destruirá, ali diz aniquilará, tanto um como o outro, porque serve de instrumento para nós. Tanto o nosso estômago quanto os alimentos, formas da gente subsistir aqui enquanto encarnados, da gente viver aqui enquanto encarnados. Depois que o Fausto me explicou, ficou fácil. Deixa eu pegar aqui. Aí eu trouxe para a gente, só de forma didática, ventre. Você quer pegar uma cadeira aqui? Não? Então vamos, a gente já sabe o que é o ventre, mas vamos de forma didática. Parte do corpo em que estão alojados o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas, a bexiga, etc. Abdômen e barriga. Temos também o útero, ventre materno. Então, só de forma didática. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesmo. Como a gente estava falando aqui, muitas vezes a gente se alimenta como um fim em si mesmo. O alimento para nós, ele pode ser prazeroso, podemos comer aquelas coisinhas gostosas que a gente gosta, mas, gente, somos nós que comemos ou é aquilo que nos tem? Quantas vezes, saciados, a gente diz, só mais um pouquinho? Ah, mas só mais um pouquinho? Vou contar uma coisa que aconteceu com a gente. Nós fizemos uma viagem, e aí a gente estava numa sorveteria, e todo mundo pediu um sorvete pequenininho. Eu fui a única que pediu uma banana split. E aí a gente brincou com a Aldinha assim, Aldinha, tá tudo fluidificado, né? Não vai engordar não, né? A gente pode comer. Aí a Aldinha, tá. Aí olhou pro meu e falou assim, às vezes dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho para fluidificar. O olho brilha, aquela gulodice, né? Eu queria. Tá bem, valeu a banana split, né, Aldinha? Mas valeu também o aprendizado, é isso. Muitas vezes a gente quer satisfazer. Nada contra a banana split, tá, gente? Mas é o cuidado que nós devemos e podemos ter. Porque muitas vezes nós queremos saciar alguma coisa dentro de nós e a gente acha que a comida vai cumprir aquela função, ou aquele doce vai trazer aquela ternura, aquela doçura para nós. Confundimos. E aí já não somos mais nós que estamos comendo ou tendo, é aquilo que está nos tomando. E muitas vezes vai imperceptível, começa aos pouquinhos, daqui a pouco aquele, eu tenho um hábito, eu acabo de comer, eu tenho que comer mais um pouquinho. Como é que chama isso, gente? Repetir? Eu tenho que repetir. Mas você não está satisfeito? Estou, mas é hábito, vou repetir. Estou repetindo. Macarrão, doce. Macarrão a gente repete? Então, que é bom que a gente tenha o discernimento sobre isso tudo. Sim, pode ser que em algum momento eu falo, está tão gostoso, nunca mais é forte. Mas vai demorar para eu voltar aqui na casa da vovó, da titia, eu vou repetir esse temperinho dela. Mas com discernimento, no automatismo que a gente vive, muitas vezes a gente não tem esse discernimento. Vocês já ouviram falar numa frase que é atribuída a Gandhi, quando uma mãezinha chega para ele para falar assim, ele enfrentou uma fila enorme, o Gandhi estava lá, cada hora um chegava e o Gandhi estava lá, pacificando, dando conselhos, tudo. Aí a mãezinha com o filho enfrentou aquela fila enorme, chegou lá e falou, Gandhi, eu preciso te falar, meu filho come muito açúcar, ele é viciado em açúcar. Aí o Gandhi olhou e falou, volta daqui uma semana.
saiu da fila, dali uma semana ela estava lá de novo, enfrentou a mesma fila, chegou lá e falou, Gandhi, sou eu de novo, eu e meu filho, que está aqui do meu lado. Ele come muito açúcar, ele é viciado em açúcar. Aí o Gandhi virou para o menino e falou, pare de comer açúcar. Só isso, só isso. Por que você não me falou isso semana passada? Aí o Gandhi falou, porque semana passada eu comi açúcar. Por que eu estou trazendo isso? Porque, não orgulhosa de mim, mas eu era no passado, que estava almoçando, respondendo mensagem, eu estava almoçando, vendo alguma coisa. E desde quando eu comecei a estudar para esse tema, que eu comecei a colocar o celular do lado. Porque eu sabia que se eu viesse aqui para a gente falar sobre o discernimento, sobre a consciência alimentar, corporal, espiritual, eu não poderia estar fazendo isso. Então, quando a gente diz que a gente está aqui, não porque a gente está pronto quando a gente está falando, mas por necessidade. A espiritualidade sabe aonde nos coloca. Estou aqui por necessidade. E na bênção do discernimento, hoje o celular não faz mais parte do meu almoço. E conversando com a Aldinha há um tempo atrás, a gente estava falando dessas pequeninas coisas que não são pequenas, são grandes, que é a gente dar atenção ao alimento, dar atenção àquele momento que a gente está vivendo. E nós sabemos bem hoje que a nossa atenção, ela está muitas vezes no aqui e no celular. Pouco aqui e muito no celular. Estejamos onde a gente está, onde a vida nos coloca, a gente está. Então, na hora do alimento, que não é um alimento só para o corpo, dependendo da forma como a gente está diante do alimento material, é também um alimento para o espírito, porque é um momento de centramento, é um momento de gratidão por aquele alimento, por todas as pessoas que trabalharam para aquele alimento chegar até a nossa mesa. Então, esse momento pode ser um momento reverenciado, mas que eu não fazia dessa forma, porque eu achava que era o tempo que eu tinha para responder as mensagens, para me colocar em dia com os assuntos, com o jornal, e não mais. Então, algumas semanas que eu venho modificando esse mau hábito e tomando mais consciência do que eu estou me alimentando. O que é que eu estou colocando para dentro? Sem automatismo. Muitas vezes a gente vai como um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. É uma grande possibilidade de nos nutrirmos e de nos educarmos. O alimento. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Aquelas pessoas que só pensam em se alimentar, aquelas pessoas que tomam o sexo pelo sexo, sem nenhum proveito para o espírito, como se a ação sexual fosse uma descarga apenas. Então, fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser toda a vida, trabalham para comer e procriam sem pensar. Gente, quanta falta de presença falta em nós no dia a dia, quanta falta em nós. Porque estamos no automatismo, porque nunca estamos presentes. Lembra do que a gente sempre fala? Estamos sempre no depois. Então, aqui está falando, trabalham para comer e procriam sem pensar. Aí a gente trouxe aqui, o livro chama A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. A mensagem é a 17, que acha o irmão? É uma pergunta, que acha o irmão? João Neves, moço de muita fé, sempre recorria aos préstimos de benfeitor desencarnado, que ajudava aos doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de conhecida médium. Então, o João, ele frequentava algum lugar onde, através de uma médium, um benfeitor espiritual dava a ele alguns conselhos. Por mais de 5 anos consecutivos,
O Espírito tratava da saúde de João, através de passes com inexcedível paciência. Certo dia, incorporado à médium, o caridoso amigo considerou, o benfeitor espiritual. Perguntou para o João: João, tudo temos feito por suas melhoras. Entretanto, o problema gástrico está renitente. E ajuntou: que comeu você hoje no almoço? O rapaz informou presto: comi feijão e arroz, 5 batatas, 2 empadas grandes, tá, gente? Não podia ser pequena, não. 1 prato de saladas, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. E relanceando o olhar pela sala, como se recorresse à memória, acrescentou: parece que foi só isso. Notando que o espírito silenciara, João indagou: que acha o irmão? O benfeitor sorriu através da médium e respondeu: eu, João, que posso falar? Penso apenas que o único remédio em seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Será que a gente vai para a vida sem noção assim? Comi. Acho que foi só isso. Será que vamos assim para a vida? Sem noção? Eu me lembrei, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço, que sempre gostou muito de doce. E então, comia, aí a gente falava assim: nossa, tem que guardar um espaço para sobremesa. Quando é um aniversário, tinha uma torta, tinha alguma coisa. E a pessoa falava assim: eu não, eu tenho 2 estômagos, um para o doce e um para o salgado. E aí a vida foi passando e o doce fazendo parte central da vida, até que a pessoa se tornou pré-diabética e, para não se tornar diabética, ela então teve que aniquilar um estômago. Ficou só com um mesmo e agora está se cuidando mais. Então, que a gente não espere a gente ter que passar por problemas, por questões, para a gente tomar conhecimento. Não estou querendo dizer que toda pessoa que é diabética é porque é assim. Nós não sabemos, cada caso é um caso. Estou trazendo da pessoa que eu conheço, que sim, abusou muito, e aí hoje ela está tendo que se cuidar mais e regrar mais o doce. Era como se o doce viesse para tamponar alguma coisa aqui dentro que não estava em estado de doçura. Estava meio árido. E aí agora está tendo que interpretar de uma outra forma, porque senão vai ficar mais árido ainda, né? Então, trabalham para comer e procriam sem pensar. Vamos cuidar de um estômago, tá, gente? Que a bênção de Deus nos dá. Quando se lhes fala do Espírito ou da eternidade, bocejam despreocupados, quando não trocam aflitivamente de assunto. Todo mundo aqui acho que já passou mais ou menos por isso. Ou na condição de passar correndo pelo assunto, ou na condição de estarmos conversando com alguém e a pessoa mudar o assunto. Quando nós queremos trazer algo mais profundo, quando nós queremos sair da horizontalidade e buscarmos a verticalização. Quantas vezes nós fugimos do assunto ou pessoas das nossas relações correm do assunto, bocejam, quando as coisas são do Espírito, bocejam no sentido de que, como se não tem nada mais interessante para a gente falar, não? Que falar desse negócio aí transcendental. Fuga. Como se nós não fôssemos nos encontrar conosco mesmo, né? Como se fosse só isso aqui, a nossa vida, só a matéria. Não, a matéria é de importância para nós, porque é o instrumento que nós temos para estarmos nessa universidade chamada Terra. Precisamos da matéria, precisamos cuidar bem dela, mas nunca em detrimento do Espírito. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente.
Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Tudo tem uma harmonia, tudo tem um tempo de ser. Mas quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, usando-o de forma inadequada, queremos reter, queremos permanecer no gozo, no prazer, nós estamos impedindo que outras fases aconteçam. Então, muitas vezes buscamos o álcool, as drogas, a própria comida, a satisfação com o sexo, de forma desregrada, como a querer que tamponem buraquinhos dentro de nós. Seguimos dessa forma alienada, alienante e alienados de nós mesmos. E perdemos, contrariando a divina lei, perdemos o maturar da semente naquele solo e o despertar para algo muito maior. Cuidemos de estar atentos com a nossa jornada, com a nossa história. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Sabemos que se a gente não se alimentar, nós vamos ceifar a vida física. Então é muito valioso, cuidemos. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem no mundo, nós temos quando um espírito protetor nos diz que para nós nos elevarmos, né, pedimos aos protetores, buscarmos pela oração, elevarmos a nossa energia. E ele diz: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Não está falando aqui para a gente que a gente deve abrir mão dos prazeres, que a gente deve viver uma vida mística, isolada. Estamos na matéria. Podemos usufruir dos prazeres da matéria, desde que somos nós com discernimento usufruindo, e não em detrimento desse instrumento do corpo. Usufruindo com educação, usufruindo sem transgredir as leis de Deus. Se nós tivéssemos a consciência, não temos porque não queremos, porque bocejamos quando o assunto é sobre o espírito, mas se tivéssemos a consciência do trabalho maravilhoso que é realizado para que possamos estar nesse corpo, molécula por molécula, sendo trabalhada pelos nossos benfeitores espirituais que cuidam das reencarnações, nós prezaríamos melhor esse instrumento. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. De novo, por muito tempo a gente passou por aqui e ainda passa de forma alienada. É preciso que isso mude. Não é vida leva eu. Sou eu que levo a vida. O que eu quero para mim? Porque a conta vai chegar. A conta vai chegar de todos os nossos excessos. A conta vai chegar de todas as nossas carências. A conta vai chegar para nós. E quando a conta chegar, nós vamos culpar Deus pelos nossos excessos. Excessos no álcool, excesso no açúcar, excessos no sal. Nós não estamos falando aqui do açúcar, do sal, que não se pode. Nós estamos dizendo que o excesso é prejudicial. E muitas vezes nós sabemos e a gente fala para a gente mesmo, só hoje nessa batatinha, o sal, só hoje. Aí amanhã a gente fala assim, só hoje nesse tomatinho.
Só hoje. E lá vamos nós, nos chafurdando do sal, e o corpo vai ressentindo pelos excessos. E nós temos aqui no livro Colônia Resplendor, que é um livro que trata das pessoas que desencarnaram e são recebidas nessa colônia. A irmã Sheila traz para a gente psicografia da Alda Maria. Nós temos a Melzinha. A Mel, ela começa o primeiro capítulo com ela desencarnando, o desligamento dela. E depois, no momento que está sendo desligado, os benfeitores espirituais nos explicam. Mel, em existência anterior, abusou muito do álcool e do cigarro. Jovem, bonita, influente, terminou seus dias em profundo abandono de si mesma. E como suicida indireta, acordou no plano espiritual, experimentando muitas dores e sofrimentos. Depois de longo tempo, reagiu, rogando a Deus Pai uma nova oportunidade. E lhe foi concedida a oportunidade, ela vem, uma menininha, desencarna em tenra idade, porque ela precisava daquele tempo curto como uma valorização. E ela reencarna com os pais, volta com aqueles que haviam sido seus pais naquela ocasião em que ela abusou do álcool, que ela abusou do cigarro, e que, na verdade, também não se empenharam muito em lhe oferecer regras de condutas ajustadas no código moral divino. Então, a mãezinha e o paizinho estavam vendo a filhinha Mel desencarnar em tenra idade. Os mesmos paizinhos que outrora a receberam como filha e não souberam criá-la no código divino, nas regras de Deus. E ela muito abusou do álcool, muito abusou do cigarro, foi uma suicida indireta e quando chega no plano espiritual, sofre imensamente. Esses são os excessos, são os nossos excessos, que para uma sociedade adoentada é tida como normal, é tido como normal. Fulana bebe socialmente, o outro fuma um pouquinho, mas a escolha dele, a vida dele. Sem dúvida. Mas a sociedade acaba endossando. E nós fazemos parte dessa sociedade que está adoentada. Então, curemos a nós mesmos, comecemos por nós sempre, no cuidado, na transformação interior, de pensamento, de sentimento. Esse instrumento, corpo, ele não veio para aguentar os nossos excessos. Ele veio como uma possibilidade de que a gente se eduque. É uma forma de estarmos matriculados nessa escola, nessa universidade. E por que infligimos tantos excessos para ele, para esse instrumento? Excessos de alimentação, de bebidas, de outras substâncias, de pensamentos negativos, de sentimentos complicados. Excessos que reverberam aqui. Então, pelo estudo, pelo trabalho, nós vamos nos iluminando, vamos tomando consciência, vamos estando mais atentos. Não é vida leva eu, sou eu que levo a minha vida. Como é que eu estou levando? Quem gasta tempo consagrando todas as forças da alma, as fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Cedo a conta chegará. Quem consagra o tempo, quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma, as fantasias, as ilusões, as quimeras, ao que não tem proveito nenhum para o espírito, somente prazer imediato para o corpo, para os sentidos. A conta chega. Então, de novo, lembrando o Evangelho, não é para vivermos de forma mística, isoladas, não é aqui no mundo, no dia a dia, porém nos educando. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso
de Paulo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então, a gente trouxe aqui nas páginas edificantes. Na mensagem 37, Miramês traz para a gente alimento da vida. O ser humano segue alimentando seus desejos, suas aspirações de superfície, sem dar atenção ao alimento verdadeiro, que enseja a condição saudável para seu progresso perante o universo. Fechado no contexto de um mundo exigente, não expande sua intimidade para a busca do alimento que lhe proporcionará a vida, e vida em abundância. Tudo isso que a gente trouxe aqui, Miramês vem reforçar de uma forma espetacular. O ser humano segue dando aso aos alimentos que não são nutridores. E não dá atenção ao alimento verdadeiro. E ele continua, sem dúvida, o corpo material a que a criatura está presa exige recursos para a sua manutenção sistêmica equilibrada. Mas o objeto primordial do movimento do ser, quando encarnado, deve ser, na essência, o pão divino, que dá vigor à alma para que, sustentado em sua intimidade, cumpra com fidelidade, bom ânimo e firmeza seu projeto de elevação aos reinos onde o amor impera em espírito e verdade. Pão divino. Então, podemos usufruir da matéria? Sim, com discernimento, com educação, nós usufruindo, que não seja em detrimento ao espírito, nós usufruindo e não aquilo nos tendo, nos tomando. E que busquemos o pão divino. E aí a gente trouxe aqui para nós, para nossa reflexão. Você tem fome de quê? Do que nós temos fome? Cada um intimamente se pergunte, eu tenho fome de quê? Fome na alma, comida nenhuma acalma. Não adianta a gente ter nossas questões de alma, de verticalização e buscarmos a resposta na horizontalidade. Fome na alma, comida nenhuma acalma. E podemos dizer, nem álcool, nem drogas, nem nenhum tipo de substância. Por isso, se eu tiver discernimento, eu vou entender que eu estou em excesso com determinadas questões, determinadas substâncias, ou álcool, ou a comida. Se eu tiver discernimento e coragem, eu vou olhar para mim mesma e vou falar, estou abusando. Não está bom, não. Melhor mudar enquanto é tempo. Emoção assumida não vira comida. Então, quando nós, no discernimento, nós entramos em contato conosco, percebemos que estamos em excesso, sabendo que precisamos nos esforçar para a mudança daqueles hábitos negativos, quando nós assumimos isso, nós cumprimos aí um grande trabalho em favor de nós mesmos. E aí nós não vamos precisar daquela comida em excesso para tamponar os nossos buraquinhos. Você tem alimentado sua alma, seu espírito? Essa é uma pergunta que a gente tem que levar para a gente. A gente tem alimentado? Com o quê? Alimento saudável, tá? Porque alimentar com notícias ruins ou passar para frente só coisas negativas, ficar nos alimentando daquelas coisas que a conta chega. Mas nós temos alimentado a nossa alma, nosso espírito, com o que pode nos engrandecer, com o que pode nos favorecer,
a tomarmos cada vez mais consciência do porquê estamos aqui no planeta. Podemos usufruir das coisas da matéria, mas o objetivo não é esse, no sentido dos prazeres do mundo. O objetivo é outro, muito maior, e eu tenho certeza que cada um que nos escuta nesse momento sabe que o objetivo da vida não é acordar, comer, dormir, escolher bons restaurantes, que bom quando podemos, ou então fazer uma comidinha caprichada, que bom quando podemos. Mas isso é só o caminho. Nós precisamos ter o nosso propósito. Para chegar nesse propósito, eu preciso saber atravessar esses caminhos, não sendo refém daquilo, mas utilizando aquilo. Sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. Busquemos as coisas do alto e nós iremos nos fortalecer. Dr. Bittencourt falou ali atrás para a gente hoje que servir com Jesus é alimentar a alma, nutrir o coração. Que a gente busque servir a Jesus, cuidando de nós, cuidando desse instrumento que Ele nos propicia, nos fortalecendo, porque quando nós nos cuidamos, mais fortalecidos nós estamos para cuidar do outro também, para levarmos a mensagem do Cristo. Cuidemos de nós. Podemos, devemos, queiramos. Um bom dia.